inicio nesse encontro, no primeiro, do cerimonial das lembranças mais remotas, as lembranças dos meus antepassados paternos. Portanto, elas não se ancoram nas minhas próprias vivências ou experiências, mas sim nos relatos que eu ouvi. Os meus avós paternos nasceram na antiga Bessarábia, que era um território anexado pelo Império Russo em 1818. E nessa condição permaneceu até 1917, quando foi incorporado pelos soviéticos. Mas por muito pouco tempo, pois parte dele a Romênia a conquistou em 1918, já que a outra parte, que é a atual Ucrânia, fica na atual Ucrânia, pertencia a um estado cosaco dividido entre a Polônia e o Império Russo. E foi exatamente nessa outra parte que eles nasceram, no Stetl, que é uma pequena vilazinha, certo? E em Yiddish a pronúncia é Harishkivka, tá? Uma terceira parte da antiga Bessarábia constitui a atual República da Moldávia. Então, vocês podem ver no mapa onde ficava essa localidade, que hoje, desafortunadamente, é uma das partes mais massacradas pelos russos, não é? No nordeste da Ucrânia, tá? No nordeste da Ucrânia. Vocês podem também contemplar uma foto para terem uma ideia de como era uma shtetl, tá? A situação dos judeus era muito precária. Eles não podiam ser proprietários de terras, então não sabiam cultivá-las. A maioria dos judeus nessas shtetls eram artesãos, eram, por exemplo, vidraceiros, como o meu antigo avô. Meu antigo avô era vidraceiro, o avô paterno. Ou então eram comerciantes, eles trabalhavam assim como artesãos nessas shtetls. Agora, a situação ficou muito dramática quando os judeus passaram a ser vítimas dos pogroms. Os cossacos avançavam a cavalo, massacrando o que viam pela frente. 2 pogroms foram os mais terríveis, verdadeiras tragédias, na cidade de Kishinev. Um foi em 1903 e o outro em 1905. E esses pogroms foram tão dramáticos que aceleraram a imigração dos judeus
para as Américas, inclusive para o Brasil. O estopim do primeiro desses pogroms, que foi em 1903, foi ter sido encontrado um menino cristão assassinado. E as autoridades imputaram o crime aos judeus. Sabe o que eles inventaram? Que matavam as crianças para extrair o sangue, para com o sangue fazer os matzot. Os matzot são o pão ázimo para a ceia do Pesach. E isso é usado na cerimônia do Pesach, quando se celebra o êxodo, a saída dos judeus da escravidão no Egito, conduzida por Moisés. O pogrom de 1905 inspirou o grande poeta Chaim Nachman Bialik a escrever um libelo que se chama, já traduzido, Na Cidade Assassinada. Levanta-te e vai à cidade assassinada, e com os teus próprios olhos verás, e com as tuas mãos assim sentirás nas cercas e sobre as árvores e nos muros o sangue seco e os cérebros duros dos mortos. Nós temos aqui uma foto das vítimas do pogrom de 1905. As narrativas sobre meu avô paterno, que em Yiddish era Mot, ou Motl, mas traduzido para o português passou a ser Marcos, com muitos netos com esse nome, em sua homenagem. Ele era um homem muito caridoso. Sem ser médico, ele atendia, visitava os doentes, prestando-lhes socorros ao seu alcance, naturalmente. E foi numa dessas visitas que então graçava no shtetl que ele contraiu o tifo, do qual veio a falecer prematuramente, morreu muito cedo. O nome de minha avó paterna era a Bobeana. Em Yiddish era Chayye Tub. Foi uma pessoa de uma coragem ímpar. Quando ficou viúva, já tinha 8 filhos, alguns até adultos. Estava esperando o 9º. Esse 9º já nasceu no Brasil. Provavelmente a minha avó paterna imigrou em 1912, ainda antes da Primeira Guerra Mundial. O 9º filho chamava-se José. Ele era casado com uma prima, a tia Sara, que era professora primária. E então o seu primeiro filho, que veio a se chamar Moacir, foi alfabetizado por ela. E ela exigia que ele escrevesse uma história diariamente.
Não deu outra, não é? Você sabe. Moacir Scria. Meu pai, Isaac, nasceu no Stetl em 1901. Ele narrava que a família era tão pobre que não podia comprar calçados. No rigor do inverno, ele caminhava na neve com os pés descalços. E conta que foi assim que ele adquiriu o reumatismo. E ele sofria muito, ele sofreu toda a vida de reumatismo. Alguns dos filhos mais velhos, meus tios, da Boabeana, imigraram já antes de 1912, então eles vieram antes da vovó, para a colônia agrícola de Philipson, próxima a Santa Maria, e no Rio Grande do Sul, né, Santa Maria. É o caso do tio Henrique Sclier, que depois se casou com a tia Cyril. E eles tiveram 3 filhos. O filho mais velho era o Carlos, que a tia Cyril chamava de Carlitale. Carlos Sclier, que veio a se tornar um dos maiores pintores brasileiros. O filho do meio era o Marcos, que futuramente se tornou chefe umbandista no Rio de Janeiro. E o terceiro filho era o Salomão Sclier, que foi um dos maiores fotógrafos do Brasil. É necessário, no entanto, contextualizar como foi possível a imigração maciça dos judeus, evocando a figura exponencial do barão Maurice de Hirsch, um dos homens mais ricos de então na Europa, pois entre as coisas que ele empreendeu está a construção da ferrovia Orient Express. Mas ele era, assim como a sua esposa Clara, uma pessoa de extrema generosidade e compaixão. Ao deparar-se com as perseguições que os judeus asquenazes e sefarditas estavam sofrendo na Europa, para ajudá-los, em 1887, após perder o único filho, que provavelmente ele tenha morrido de tuberculose, não? Ele abdicou com a esposa Clara de todos os divertimentos sociais. E aí criou, em 1891, a Jewish Colonization Association, que promoveu a colonização agrícola pelos imigrantes na Argentina, Brasil, Canadá, México, e foram assim criadas as colônias de Philipson, ali pertinho de Santa Maria, e a de Quatro Irmãos, essa pertinho de Erechim e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
vocês podem acompanhar uma pintura sobre o Barão Maurice de Riche. Mas vamos voltar às lembranças da minha avó Biana, minha avó paterna. Em 1902, como eu já mencionei, ela então imigra para o Brasil. Primeiro, os imigrantes tinham que passar pela hospedaria Ilha das Flores, fica na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E essa hospedaria foi criada por Dom Pedro II. Os imigrantes permaneciam, em média, uma semana na hospedaria. Mas, ao chegarem, havia inspeção sanitária para protegê-los das epidemias que graçavam. Lembrem que é o período de Oswaldo Cruz, não é? Que ele vai combater essas epidemias com a vacinação. Então, graçava a febre amarela, varíola, tuberculose e malária. Além disso, dispunham de atendimento dentário, maternidade, tudo ali na hospedaria da Ilha das Flores. E de intérpretes. Eles não sabiam falar, nem entendiam português. No refeitório, que chegava a abrigar até 3.500 pessoas, serviam 3 refeições aos hospedados. Aqui vocês podem contemplar uma foto do refeitório da hospedaria da Ilha das Flores no auge da imigração. Preciso esclarecer que as colônias agrícolas, aquelas de Philipson, de 4 irmãos, não deram muito certo, né? E por isso nelas permaneceram muito poucos imigrantes que abandonavam as 2 colônias em favor das cidades mais próximas. No caso era Santa Maria, que era próxima de Philipson, e Erechim e Passo Fundo, que eram próximas de 4 irmãos. Por exemplo, muitos dos meus antepassados acabaram ficando uma temporada em Passo Fundo. Inclusive, eu vou passar os primeiros anos da minha infância em Passo Fundo. As instalações precárias, pois ninguém dispunha de fogão, as mulheres cozinhavam sobre um tripé com grelha, havia escassez de dinheiro e de provisões, e como já mencionei, os judeus, na origem, não podiam ser proprietários de terras, eles não tinham conhecimento para cultivar a terra, principalmente num outro clima, certo? Era tudo completamente diferente, eles não tinham prática nenhuma. E se não fosse a ajuda dos nativos, eles nem teriam sobrevivido. Conta-se que foram os descendentes dos guaranis que ensinaram os judeus a preparar a erva mate. Eu mesma me lembro, é uma das lembranças mais vivas que eu preservo do meu pai,
Ele acordava bem cedinho, às 6 horas da manhã, rachava a lenha. Nós tínhamos aquele fogão a lenha, né? Acendia o fogo, e antes que a água fervesse, não podia ferver, né? Ele então cevava a erva mate na cuia e tomava o chimarrão pela bomba de prata, ouvindo o noticiário do Repórter Esso. Isso era um ritual diário. Meu pai era fanático por ouvir os noticiários. Mas vejam que os judeus também se aculturaram à culinária. Certo? Comiam churrasco, etc. O fato é que, devido às dificuldades que os imigrantes estavam sofrendo nas colônias agrícolas, os judeus começaram a colocar avisos em Yiddish nos portões de desembarque na cidade ferroviária de Porto Alegre. Ainda fica, a estação ferroviária fica na Voluntários da Pátria. O aviso em Yiddish era para que não se dirigissem às colônias. E assim a minha avó Biana também fez. Ela ficou em Porto Alegre mesmo. Montou uma lojinha na rua da Voluntários da Pátria, perto da estação ferroviária, daquelas assim que dependuram nas portas em cabides enfileirados com camisa. Logo aprendeu um português de Araque, um português arrevesado, juntou um dinheirinho, comprou uma casinha na rua Felipe Camarão, no bairro Bonfim, o bairro dos judeus, e hospedou alguns filhos. Como era grande a família, em consequência, a mesa da sala de jantar era muito comprida. Então, à noite, ela colocava uns colchões atravessados assim na mesa para abrigar judeus recém-chegados que ainda não tivessem emprego nem lugar para morar. Também abriram lojinhas perto da estação. Meu tio mais velho, o tio Aaron, a tia Mike, casada com o tio Volke Kotler. Enquanto na rua Osvaldo Aranha, no bairro Bonfim, instalou-se a tia Surke, casada com o tio Schneier Kaiserman. Assim, encerro meu primeiro encontro. Até o próximo.